Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo àquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só, sempre preparado com muito carinho para você que gosta, que acompanha e que repercute os temas que são tratados aqui, debatendo aí na sua casa, debatendo nas redes sociais, compartilhando o nosso conteúdo, divulgando aquilo que nós fazemos aqui no Vejam Só, e eu sou muito grato a todos vocês e por isso que nós sempre preparamos com muito carinho todos os temas, pautas, convidados, para que você possa ser edificado, para que o conhecimento seja levado e que você, a partir disso, leia, pesquise, se aprofunde nos temas que são tratados aqui. O Vejam Só é muito curto para a gente encerrar o assunto, explorar todas as possibilidades. Mas o ideal é que você, na sua casa, se desperte, leia, pesquise, se aprofunde nos temas que são tratados aqui, tá bom? Antes de apresentar os convidados, se você quiser, vou colocar aqui o meu endereço lá no meu perfil, né, no Instagram, @Zeca_Pereira. O programa Vejam Só é o do Vejam Só, né? @Zeca_Pereira. Vai por lá e por lá a gente conversa um pouquinho mais também sobre o programa. Sempre posto alguma foto dos bastidores e a gente consegue conversar também sobre os temas que são propostos. Consigo dar ali alguns pitacos sobre as nossas perguntas. Muito bacana, vale muito a pena a interação. Quero agradecer a todo mundo que passa por lá e sempre deixa uma mensagem de muito carinho. Obrigado a todos vocês, tá bom? Na edição de hoje, nós vamos tratar de um tema intrigante, que eu não sei se você, nas suas leituras, no seu estudo, já parou para pensar, mas é uma temática muito bacana. Eu também gosto muito desse assunto e tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado. Vou apresentar para você os nossos convidados. Na sequência, a gente roda a matéria que vai apresentar o tema. Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o professor e escritor Natan Rufino. Aproveitamos a passagem dele aqui para o São Paulo, já pegamos ali um espacinho na agenda para que ele pudesse vir aqui ao programa. Natan, obrigado novamente, meu irmão, por estar aqui, por nos atender. Sempre muito legal te ouvir, aprender com o irmão também. E de forma muito especial na temática de hoje, já é a segunda vez que o irmão vem no Vejam Só para falar do tema e eu confesso que da primeira vez aprendi demais, gostei muito. Depois até te procurei para a gente falar um pouquinho no meu podcast lá também, para aprender mais. Bom, seja muito bem-vindo, muito legal te receber, meu irmão. Amém, obrigado, é sempre um privilégio. Muito bacana. Natan, passa para quem nos assiste, de repente ainda não conhece o seu trabalho, não está próximo, o seu site e algumas informações do pessoal encontrar aquilo que você produz também, por favor. Bom, eu tenho um site que é o meu nome, natanrufino.com.br, tem um canal do YouTube, podcast de áudio, aplicativo dentro do Telegram, Natan Rufino Bot, mas tem alguns livros publicados também que podem ser acessados em qualquer lugar. Alguns deles tratam de escatologia, 2 especificamente, um é sobre o arrebatamento e o outro é sobre o tema que a gente vai discutir hoje, né, sobre o anticristo. E antes de qualquer coisa, eu queria aqui agradecer ao pessoal que me dá o apoio, meus mantenedores do Brasil e de fora do Brasil, porque sem eles eu não conseguiria fazer o que eu tenho feito. E também quero agradecer à editora Chamada, que é uma parceira nossa, que tem enviado livros para mim, que me ajudam a me preparar nesses temas de escatologia. E um trabalho de muito destaque. Deus tem usado o irmão, tem sido bênção na vida de muitas pessoas, com o conhecimento que derramou na sua vida. E o irmão tem compartilhado e eu fico muito feliz de poder recebê-lo aqui também, Natan. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber na noite de hoje o professor Williams Cruz, do Instituto Teológico IDE e Ensinai. Professor Williams, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar novamente no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo e perceber o carinho do irmão com o programa também, aceitar o nosso convite, às vezes em cima da hora. Mas muito obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zeca, é um prazer estar aqui, conhecer o professor Natan. Estou me sentindo um leão aqui hoje, um leão no meio dos Daniéis. Eu sou como aquele lutador do UFC que não estava oficializado para a luta, mas foi chamado. É uma alegria. Eu quero externar meu agradecimento ao programa e a recíproca é verdadeira desse carinho. Obrigado. Parabenizar pela casa nova, o novo estúdio, muito lindo mesmo. E o carinho desde a recepção até todos os profissionais muito competentes, né? E quero, sem esquecer dessa vez, mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos,
para os alunos do Instituto Teológico, pedir que eles orassem por mim para que Deus me desse muita graça, Amém. sabedoria, entendimento, e se isso não acontecer, eles são culpados. Que bacana, muito legal. É o que a gente falava aqui antes de entrar no ar, né? A Angélica é assim, ela vai pegando amizade, vai se aproximando, quando ela vê, pegou, e aí entra nessas enrascadas, às vezes em cima da hora. Pois é. Mas são grandes parceiros e o professor Williams é mais um deles. Obrigado. Que nos ajuda e abençoa. Eu não falei do Natan, mas os contatos do Natan e os contatos do professor Williams estarão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Durante a conversa eles vão aparecer, mas se você não anotar, ou perdeu, ou ficou na dúvida, vai lá no nosso perfil oficial, que eles vão ficar lá à sua disposição para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho, o ministério e, obviamente, se tiver dúvidas, quiser esclarecê-las, pode fazer por lá também. E já deixo aqui registrado meu agradecimento aos meus convidados pela disposição. Antes de rodar a matéria, deixa eu falar da nossa parceria aqui com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no Vejam Só, o nosso estilo é outro. Mudou completamente. Se você quer repaginar aí o seu estilo, seja para um evento importante ou ainda para transformar o seu jeito de se comunicar, procure pela Garbo. Redes sociais ou no site garbo.com.br. Vai conhecer todo o portfólio da empresa, além, obviamente, de encontrar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e fala que viu aqui no Vejam Só e você vai garantir um desconto. Vai ficar bonito, elegante e vai economizar, tá bom? Militão, irmão André, obrigado. São meus parceiros lá na Garbo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos rodar a matéria. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Com as crescentes tensões no Oriente Médio nos últimos anos, muitas pessoas começaram a perguntar como isso se relaciona com as profecias bíblicas. Algumas previsões islâmicas têm uma impressionante semelhança com as profecias bíblicas do fim dos tempos. De acordo com a profecia islâmica, a chegada do último profeta será precedida por uma série de eventos durante 3 anos de horrível caos mundial, e ele dominará sobre os árabes e o mundo por 7 anos. A sua aparição será acompanhada por 2 ressurreições, uma dos ímpios e uma dos justos. O que tudo isso tem a ver com o anticristo? De acordo com Paulo, haverá um homem do pecado revelado nos últimos dias que vai opor-se e exaltar-se acima de tudo que se chama Deus. Em Daniel, capítulo 7, lemos na visão de Daniel dos 4 animais que representam reinos que desempenham papéis importantes no plano profético de Deus. O 4º animal é descrito como sendo terrível, espantoso, muito forte e diferente daqueles que vieram antes dele. Quem será este anticristo? Ninguém sabe ao certo, mas muitas teorias foram criadas, inclusive a possibilidade de que seria um árabe. O anticristo será um muçulmano? Só Deus sabe. Há ligações entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã? Certamente parecem existir correlações diretas. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos conversar sobre o anticristo. Será ele islâmico, europeu, americano? Temos como afirmar isso? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Já está no ar e cheio de dúvidas aí, né? Você viu que encerramos a nossa matéria com muitas perguntas aí e nós vamos tentar, na medida do possível, colocar as respostas para você também. Vamos ver se o tempo nos permite. Natan, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? A Bíblia dá indicativos de quem será, de onde virá, que religião terá, o que vai fazer? Todas essas perguntas que a gente faz sobre o anticristo. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Embora as declarações não sejam explícitas como nós gostaríamos, que fossem mais objetivas e colocassem o dedo exatamente naquilo que a gente espera saber, há muitos indicativos, indícios que falam sobre a sua etnia, a sua ascendência, a região de onde ele governará. Não sei se há textos que digam, por exemplo, onde ele nascerá, mas o momento em que ele exercerá poder e autoridade, parece que a Bíblia demonstra que sim, porque há textos tanto no Antigo como no Novo Testamento, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz que o dragão dará à besta o seu trono, poder e grande autoridade.
E se você volta no mesmo capítulo, para o capítulo 3, versículo 12, aliás, é 12:3, e no 3:12, ele diz que, se dirigindo à igreja de Pérgamo, Jesus manda falar que diz que sabe onde eles estão, que é onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Aí depois, mais para frente, fala que esse trono de Satanás será dado à besta. E se realmente isso fizer algum sentido, indicaria então que o trono de Satanás será dado à besta. Então, quando ele assumir esse poder e essa autoridade, muito provavelmente, ele reinará a partir desse lugar, que é uma região ao norte de Israel. Não é Europa, não é nenhum outro lugar, mas a região ao norte de Israel, que já teve muitos nomes ao longo da história, já fez parte da região do Império Assírio, é a atual Turquia, já foi chamado de Anatólia, Ásia Menor. Para mim, também seria o mesmo lugar ao norte mencionado por Ezequiel 38 e 39. Já vou aqui abrir uma lata de minhocas, dizendo que, inclusive, eu acho que Gog é um dos outros títulos bíblicos para o anticristo. E fica aí a confusão, vamos ver no que é que vai dar. Rapaz, que legal. Essa daí também, acho que eu nunca recebi ninguém aqui no Vejam Só abordando essa perspectiva do Gog. E olha que a gente já falou bastante do tema, hein? Aham. Se der certo, eu vou entrar um pouquinho aqui. Tá bom. Mas na sua próxima vinda, nós vamos abordar esse tema aí. Tá bom. Acho que vai ser legal também. Amém. Bacana. Boa. Angélica, anota, hein? Anota aí, Angélica. Pastor Williams, quero saber também do irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A Bíblia dá todos esses indicativos? Falar sobre a pessoa do anticristo não é fácil, por 3 motivos. Primeiro, estamos falando de uma pessoa que ainda vai surgir. E, por se tratar de futuro, não tem como precisar. A outra questão é que ele vai se manifestar em um período onde muitos sinais e maravilhas vão acontecer até pelo seu precursor, o falso profeta, já que o anticristo ele não é suficiente em si mesmo. Ele vai precisar da ajuda do falso profeta até para a promoção dele. Num período do início da grande tribulação, e a abrangência, embora eu creio, e por isso eu sou pré-tribulacionista e, portanto, pré-milenista, eu creio que a manifestação dele vai acontecer no início da grande tribulação, e por ser 7 anos, como nós cremos, dividido em 2 períodos, será muito intenso. Será muito intenso. E o terceiro motivo de não poder precisar, não ter como precisar, é que a fonte que nós temos para falar sobre isso é a Bíblia Sagrada, obviamente, e não tem um texto específico. Temos várias passagens espalhadas por toda a Bíblia. Mas o meu posicionamento aqui, que eu vou defender, é que ele precisa ser um judeu. Ele precisa ser um judeu. Então, será um judeu. Agora, quanto à região de que ele virá e também o domínio, isso podemos ver em outras questões. Eu defendo que ele precisa ser um judeu. A região, ele pode ser da Europa, pode ser no norte de Israel, pode ser, mas precisa ser um judeu, e esse é o posicionamento que eu vou defender aqui. Boa. Antes da gente continuar explorando, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, e aí depois a gente já fica mais livre aqui para conversar e interagindo, tá bom? Então, acesse lá, @programa Vejam Só, nosso perfil oficial lá no Instagram, e lá você encontra toda a interação com o programa. Temas, convidados, os contatos dos convidados, oportunidade de mandar sugestão de tema, de convidado e responder as nossas enquetes também, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje é a seguinte: a Bíblia indica de qual região virá o anticristo? E aí você tem 2 opções: sim, indica, não indica. Escolha uma delas, tá bom? Vote, e na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá? Dando a sua observação sobre a temática abordada. Nós vamos tentar, na medida do possível, colocar esses comentários aqui também para a gente poder conversar em cima da sua opinião, tá certo? Então vai lá e participe. Natan, antes de tudo, assim, que eu acho que foi a afirmação mais emblemática do professor Williams, precisa ser um judeu. Eu queria começar por aí, que eu achei que o irmão foi bem enfático nisso, assim, e parece que ele deixa até de lado qualquer outra informação. O negócio é ser judeu.
o restante depois organiza. Eu me sinto à vontade para falar sobre isso e também com o Williams, porque a gente está no mesmo campo. Eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Embora eu vá divergir nessa questão do anticristo, né, unicamente. Eu também já pensei assim, eu sei que essa é a interpretação talvez bem convencional. Tem duas linhas, né? Uns dizem que é judeu, outros acham que ele tem que vir da Europa. Sim. E também há uma linha que pensa que tem que ser um papa. Mas o pré-tribulacionismo, normalmente, ele está passeando por aí. A ideia que eu tenho do anticristo, ela é meio fora do comum para um pré-tribulacionista. Para você ter uma ideia, e também ajuda a mostrar que eu não tenho preconceito com pessoas de outra visão. Esse livro aqui é um livro raro, infelizmente, eu não estou achando ele mais no Brasil, muitas pessoas estão perguntando. Ele foi publicado por uma editora pós-tribulacionista, que é a Base. Fica lá no Espírito Santo. E eles publicaram um livro do Joe Richardson sobre a vinda do anticristo. A besta vem do Oriente Médio, é o nome do livro, mas os meus seguidores e amigos a quem eu indico não estão conseguindo comprar. Ele, pós-tribulacionista, no entanto, defende, no meu ponto de vista, muito bem, de forma inclusive acadêmica, a questão do anticristo ser islâmico. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para fazer um link com a matéria que passou antes de começar o nosso debate, é que eu não defendo ou não penso exatamente como foi sugerido. Não é uma comparação com a escatologia islâmica. Eu acho até, inclusive, um perigo você tentar interpretar a Bíblia com base em interpretações que surgem ou coisas que acontecem. E há muito evangélico que tem feito isso, olhado para a escatologia islâmica e dito, puxa, é tão semelhante, é tão parecido, parece exatamente o oposto, será que isso não prova? Na verdade, o islamismo ele é uma coxa de retalhos, é uma construção artificial e ela foi baseada nas interpretações equivocadas de Maomé e dos seus companheiros. Toda a escatologia islâmica é uma versão bizarra da escatologia, basicamente, dos nestorianos, que era um segmento cristão daquela época, principalmente com o primeiro contato de Maomé que ele teve com o primo de Khadija, que era a esposa dele. Então, eu não sigo essa linha de que ele tem que ser o Mahdi, de que isso e aquilo outro e etc e tal, como os escatologistas que defendem a possibilidade do anticristo ser islâmico, às vezes gostam de fazer, baseando-se na escatologia islâmica. A minha interpretação, embora seja curioso a semelhança, é apenas uma versão deturpada do que se cria naquela época dentro do cristianismo. A minha interpretação de que ele possa vir do Islã e mais especificamente da região ao norte de Israel, não da parte norte de Israel, mas além das bordas e fronteiras de Israel, é porque eu acho que nós temos textos bíblicos suficientes para comprovar isso. E essa temática até europeia, de outras regiões, assim, para a gente já excluir isso daí, como não é a linha que o professor Williams defende, mas é muito comum de fato, por que não dá para a gente abraçar essas temáticas? Primeiro, eu acho que se pensou sobre a Europa por causa de um texto muito importante que é Daniel capítulo 9, versículo 23 até 26, quando ele fala coisas específicas sobre o anticristo. Ele diz que o povo de um príncipe que virá, né, destruirá a cidade e o santuário. Ele está falando do povo do anticristo. Isso aí é quase unânime. Todos concordam, embora na interpretação das entrelinhas comecem a diferenciar. Mas se o anjo Gabriel está falando sobre o povo do anticristo, então significa que a destruição do templo no ano 70 indicaria muita coisa a respeito de quem seria o anticristo e de onde ele viria. Por causa desse texto é que nós temos a interpretação da Europa, porque eles acharam, que no meu ponto de vista não foi, mas eles acharam que eram os romanos que estavam destruindo ali Jerusalém e o templo como previsto, e daí o Império Romano do Ocidente se transformou no que é a Europa, né? Se transformou literalmente quando foram atacados pelos impérios bárbaros germânicos, e aí eles disseram, só pode ser a Europa, então é por isso que eles acham que é. Outra linha disse, não, a igreja, o Império Romano ele se esfacelou como bolacha creme crack envelhecida, se transformou no Sacro Império Romano, virou a Igreja Católica Apostólica Romana, então os descendentes espirituais do Império Romano é a Igreja Católica, por isso que acham que é o Papa. Mas eu entendo que a razão pela qual nós devemos olhar para o norte de Israel e não para a Europa ou para qualquer outro lugar, é porque há uma incidência de muitas passagens, muitas citações. Vários profetas falaram, Miqueias, Ezequiel, Isaías, Zacarias, até mesmo o livro de João, apontando para a mesma região, com um linguajar diferente, um palavreado diferente, termos diferentes, porque não tinha um sindicato para escritor do Novo Testamento, não tinha sindicato para escritor da Bíblia, eles não combinavam, como é que a gente vai chamar o homem? Não tinha isso, cada um chamava do seu jeito. Então, às vezes, isso dificulta para você entender que aquele texto fala da mesma personagem. Mas quando você vai ver, por exemplo, um texto muito importante,
é Miqueias capítulo 5. A partir do versículo 2 ele diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, que é Jesus, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. É uma menção à tribulação, Israel. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este, Jesus, olha o contexto onde vai aparecer o versículo 5. Será a nossa paz quando o assírio vier à nossa terra. E quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, a Síria ou o assírio. Ou seja, é mais uma citação, além de outros textos, que apontam para a região ao norte, a mesma região de sempre, né? Onde esteve também o Império Seleucida, o Império Assírio, onde é mencionado lá em Apocalipse 3:12, 12:3, como a gente viu. Então, por essas razões, eu acredito que tem que ser para lá que a gente tem que olhar. Boa. Professor Williams, para a gente começar, queria que o irmão, então, demonstrasse a questão da sua afirmação, né? Foi tão enfático. Como é que a Bíblia demonstra essa questão da necessidade do anticristo ser judeu? O termo anticristo, ele tem que ser analisado nos 2 significados, né? Eu concordo com o pastor Natan, antes de falar da minha tese aqui. Eu concordo que não dá para fazer teologia, escatologia baseado no que pensa o islamismo, né? Então, o Alcorão, lá, que seja o livro dos muçulmanos, do islamismo, ele tem as profecias escatológicas, mas não são os únicos. A Igreja Católica também. Eu até fiz uma anotação à parte aqui, uma nota que, se fosse entrado no assunto, e eu citaria aqui o cardeal da Igreja Católica, Harry Edward Manning, que viveu lá do ano 1808 até 1892, e ele proferiu também uma profecia: antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá descoberto, olha que ele coloca, entre aspas, inclusive, o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade, e diz: a suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Ele continua falando. Então, observe que a questão escatológica temos na Igreja Católica também, portanto, partir da premissa das profecias do islamismo não é bem um viés seguro. Quanto à nacionalidade do anticristo, nós temos que entender 3 coisas. Uma é a nacionalidade, certo? De onde ele vem, onde ele nasce. A segunda é o seu governo, a sua manifestação. E a terceira coisa é quando finalmente ele vai contra o povo de Deus, os judeus remanescentes que não fizeram uma aliança com ele, para a destruição. Então, são 3 coisas diferentes e a Bíblia, já sobre isso, ela fala. Na questão da nacionalidade, como eu disse, não tem como dizer de onde virá, de onde ele nasce, de onde nasce. Eu disse que tem que ser judeu, dentro da palavra, como eu estava dizendo, a palavra anticristo, esse termo anti em conexão, esse prefixo em conexão com o anticristo pode significar contra, ou seja, uma oposição a Cristo, ou alguém que quer se colocar no lugar de. No lugar de. Quando eu falo em anticristo no sentido de oposição, aí tudo bem, pode-se abrir um leque para dizer que ele pode vir de qualquer região. Agora, quando eu coloco que ele vai se colocar como Deus, eu declaro que ele precisa ser um judeu, pelo fato óbvio do texto aqui de Daniel, capítulo de número 9.
Daniel, capítulo de número 9, o famoso texto que fala das 70 semanas de Daniel, ele começa falando no versículo 24 que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui, esse povo que está falando é exatamente o povo de Israel, os judeus. Quando lá no versículo que o pastor citou, que o professor Natan citou, o versículo 26, que fala que esse príncipe que há de vir, esse príncipe diz que e o povo do príncipe que há de vir, aqui já não é Israel, o povo do príncipe, aqui já é a multidão influenciada por ele, o exército influenciado por ele, exatamente para ir contra Israel. E aí depois vamos ver todos os desdobramentos da desolação, do que ele vai profanar o templo. Então, por que tem que ser um judeu? Por que tem que ser um judeu? Primeiro, pelo fato desse texto enfatizar isso, e segundo, pelo menos na minha perspectiva, e segundo, a profecia de Jesus, lá em Mateus 24, o sermão profético de Jesus, ele enfatiza muito o povo de Israel, o que vai acontecer com esse povo, inclusive falando quando surge o anticristo. Então, pelo simples fato de que este príncipe que há de vir fará uma aliança com Israel, gente, os judeus estão aguardando o Messias, está tudo preparado, inclusive eles prepararam os utensílios, inclusive do templo, já se fala e já se comprova até animais preparados para o sacrifício desse momento. Então, eles estão aguardando o Messias. E Mateus, quando escreve para os judeus, ele é enfático em comprovar que estas coisas aconteceram para que se cumprisse o que estava escrito, ou seja, sobre a vida de Jesus. Mateus precisa comprovar o cumprimento das profecias, porque os judeus estão aguardando o Messias de acordo com as profecias, e tem que sair deles. Como é que receberia uma outra pessoa, de outra linhagem, que não fosse judeu? Aí eu queria que me provasse. A questão de, ele vai governar lá do lado da Síria, ele virá de lá, tudo bem. Eu estou falando sobre a nacionalidade, como é que se faz uma aliança com uma pessoa que não é do meio. O fato dele ser até de outra religião e interferir. Pior ainda, se falar de outra religião, aí o caldo entorna. Segura esse caldo aí, Natan, então, para ele não entornar, vai. Eu penso o oposto do Williams. Completamente o oposto do outro lado. Porque aí vamos lá. Mas eu acredito que ele não poderia ser judeu. Eu acho que os textos bíblicos, pelo menos os que eu uso e que penso que entendo, eles falam exatamente sobre a sua natureza pagã e gentílica. O próprio texto de Daniel, embora o Williams interprete de uma forma diferente de mim, ele diz que o povo do príncipe ali é um povo tipo um exército, né, Williams? Um povo que é comandado por ele, sim, coordenado, não necessariamente o povo dele em relação à etnia. Por outro lado, se você pegar esses dispositivos eletrônicos que nós temos hoje em dia e você tocar na palavrinha povo lá, sim, você vai ver que a palavra hebraica é que é justamente a palavra para raça, etnia, povo nesse sentido. Há uma diferença entre etnia e cidadania. Aquele oficial romano, quando mandou bater em Paulo, quando Paulo disse que era cidadão romano, voltaram a ele dizendo que o homem era cidadão romano. Aí ele foi disse, você pagou quanto para ser cidadão romano? Porque a mim custou uma grande quantia. Ele tinha cidadania, mas não tinha a etnia. Paulo tinha dupla cidadania, mas a etnia era judaica. Então, há uma diferença. Mas nesse caso de Daniel 9, 26, ele fala sobre a etnia, que é justamente a palavra usada lá. E, curiosamente, a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela traduz a palavra com a palavra, algumas edições da Septuaginta, nem todas, mas algumas traduzem a palavra por etnon, de onde vem a nossa palavra, etnia. Então, no meu ponto de vista, o texto ali está falando sobre o povo cuja raça, como a gente falava antigamente, né, cuja etnia é igual à dele. Além disso, por que não poderia ser judeu? Porque me parece que as profecias que falam sobre o anticristo mostram que é um povo de fora. Esse texto mesmo de Daniel diz o povo do anticristo, cuja etnia, o povo atacará as coisas, os valores judaicos. Então, ele vai atacar o povo judeu, ele vai atacar a terra dos judeus, ele vai atacar o templo judeu. Ele não fala sobre um ataque, uma guerra civil,
como se os próprios judeus se atacassem, mas é um ataque externo. E esse padrão ele parece se repetir numa das mais famosas figuras proféticas que a gente tem nas Escrituras, que é a famosa estátua do sonho de Nabucodonosor. Porque quando ele fala lá sobre os imperadores, dos quais o anticristo vai fazer parte ali do segmento, ele fala do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego, depois ele cita um império que não tem nome, embora as pessoas gostem de atribuir ao Império Romano, mas é o único império ao qual ele não cita pelo nome dentro do livro de Daniel, e aí, que é o império já do anticristo, que vai ter uma espécie de duas fases, pernas e pés. Mas, se for para manter o padrão, todos os imperadores mencionados anteriormente são pagãos. Então, por que fugiria do padrão e ele seria judeu? Além disso, quando se fala sobre a aliança que o povo judeu há de fazer com ele, no mesmo texto de Daniel 9 que o nosso amigo citou, ele fala sobre alianças, mas são acordos bilaterais. E hoje, em 2022, nós vemos Israel com várias alianças no mundo árabe. Acordos bilaterais que são tratados, fechados internacionalmente com objetivos mútuos. Tanto o povo de lá tira proveito, como Israel tira proveito. O fato de se haver uma aliança, né, na linguagem bíblica e antiga, com povos ou líderes que não são necessariamente judeus, não significa que ele é judeu para que o judeu possa fazer uma aliança com esse homem. É apenas uma aliança, um acordo, né, e que vai durar 7 anos, como a gente acredita. Mas me parece que ele não precisa ser judeu para fazer esse acordo, essa aliança. Para falar a verdade, eu acredito que ele tem que ser contra o povo judeu. E embora a palavra anticristo, ela realmente possa significar substituto de ou contra, essa substituição, seguindo esse viés da possibilidade da palavra, não seria uma substituição oficial, no meu ponto de vista, como se os judeus batessem palmas para ele, aclamassem, jogassem ramos nos chãos, recebendo ele como o Messias esperado. Mas é uma substituição no tipo, por razão dele ser usurpador, porque ele entrará no santuário, ele invadirá o lugar santo, ele se assentará no trono como se fosse o próprio Deus. Então, seria uma substituição, talvez, pela palavra, mas não por causa de aclamação ou reconhecimento judaico, mas pelas características do anticristo. Até o reino que ele vai dominar, não é ele quem cria, não é ele quem levanta, porque nas figuras proféticas se fala sobre 10 reis fazendo uma aliança, uma espécie de confederação de nações, ele chega depois, antipatiza com 3 e aí assume a liderança. Então, nem o reino que ele vai dominar, o reino do anticristo, é um reino que ele criou, mas é uma usurpação também. Sim, não precisaria necessariamente de uma negociação para isso. Uma aceitação, tomaria na força, o Messias, né? E tal. Sim, entendi, boa. Vamos lá, professor Williams, a palavra está com o irmão aí, acho que tem muita coisa para o irmão comentar aí. Muito bem, eu volto ao texto de Daniel, claro que não é o único. Como eu disse, o texto de Mateus, Jesus, quando fala do sermão profético, ele dirige diretamente aos judeus o que vai acontecer. Mas quando Daniel fala, profetizando que 70 semanas estão determinadas, eu concordo que a questão do povo, da etnia, no versículo 26, até porque a conotação que se dá a esse povo no versículo 26 é diferente da conotação que se dá ao povo do versículo 24. No versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, aí diz, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar, aí diz o propósito, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, que no caso aqui está se tratando da questão do templo e tudo mais. Então, eu concordo que no versículo 26, aqui, o povo não é Israel aqui, inclusive não se trata de uma guerra civil. Não se trata de uma guerra civil, o anticristo colocando os judeus que fizeram aliança contra aqueles que não fizeram aliança. Não se trata disso, até porque os que não fizeram aliança, lá em Apocalipse, capítulo de número 12, quando fala do dragão que vai em busca para destruir esse menino, enfim, a mulher, esse judeu... Esses judeus que não fizeram aliança, eles serão, de forma milagrosa, guardados por um tempo ali, escondido, e ninguém acha, até que finalmente será descoberto. Por quê? Porque o período da grande tribulação, no início da ascensão do anticristo, esse governo dele terá uma aparente paz. Nessa aparente paz, haverá conquistas, haverá soluções que ele trará para todas as camadas. Tem aqui vários textos que eu coloquei sobre a característica dele. Ele trará solução para todos os problemas da humanidade, não é só de Israel. Tá? Quando a gente pensa nesse texto, não se pode pensar só em Israel, porque ele vai governar mundialmente. Ele será a solução para o mundo. Aliás, é importante dizer que ele agirá
pelo propósito de Deus. Pelo propósito de Deus. Deus quer a ação dele, faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. Mas a questão é muito clara, eu vejo em Daniel capítulo 9, sobre as 70 semanas que estão determinadas, o início, portanto, da grande tribulação, falando sobre esse povo, sobre a santa cidade. Isso é uma alusão aos judeus, é uma alusão ao povo de Israel. É uma alusão ao povo de Israel. Quanto à questão de ser ante ou ser em lugar de, eu me apego muito à questão dos judeus estarem aguardando o Messias segundo as profecias. Eles estão aguardando, eu vejo assim, que eles estão aguardando segundo as profecias. Então, a questão de ludibriar dentro de acordos, como, por exemplo, colocar os judeus na terra deles de volta. Hoje, Israel é do tamanho do nosso estado do Espírito Santo. Perdoem, a linguagem é um ovo, é pequeno. Então, a abrangência do território de Israel, lá onde está hoje a mesquita, ser construído o templo, tudo isso ele vai trazer. E como, não sabemos, mas vai colocar. E ser esse um motivo de sedução para dizer assim, olha, estou trazendo para vocês soluções e eles farão uma aliança deliberadamente só por isso, eu acredito que não é o caso. Ele precisa ter algumas prerrogativas de cumprimento profético, inclusive eles estão esperando como Messias. Então as profecias serão avaliadas, eles terão como um Messias. E depois, sim, a questão de ele não será declarado Messias por ele, declararão que ele é o Messias, e ele vai se assentar mesmo como sendo Deus. E aí, bom, já que me chamam, eu sou mesmo, já que estão falando eu sou, e agora eu vou fazer. E segundo 3 anos e meio é onde ele vai começar a profanar o templo e colocar para fora as suas unhas. Vamos lá. Pois não? Vamos lá, acho que falou bastante coisa aí. Eu acho que dá para você trabalhar em cima desses comentários. Então é o seguinte, primeiro, eu vou já voltar para essa questão dele ser ou não ser judeu, embora eu entenda os pensamentos do Williams. Eu quero lembrar que os textos bíblicos que falam sobre a região de onde ele sairá, ou os inimigos de Israel, que são figuras proféticas desse futuro último inimigo que nós chamamos de anticristo, sempre falam do mesmo lugar, da mesma região. E eu acho importante identificar a região de onde ele reinará, embora não seja necessariamente o lugar onde ele vai nascer, né? Eu acho importante porque isso demonstra um pouco do que a gente está pensando. Porque é o seguinte, se ele vai sair de um determinado lugar ou vai reinar a partir de certo lugar, é claro que a condição daquele lugar, a condição social, a condição econômica, a condição política, ela vai demonstrar, tem que demonstrar alguma similaridade com aquilo que é previsto na Bíblia. Então, se as Escrituras falam que ele virá, por exemplo, da terra ao norte de Israel, e quando a gente olha para a região ao norte de Israel, ela é hoje predominantemente islâmica, e as características do Islã são completamente antibíblicas e se encaixam curiosamente com os textos bíblicos, até mesmo em questões muito simples, como o desprezo pelo que as mulheres querem, como diz o texto de Daniel capítulo 11, que ele não terá respeito ao Elohim de seus pais e ao que deseja as mulheres, até isso. A forma de predileção do anticristo de exterminar seus opositores, que é a decapitação, uma coisa antiquada, obsoleta, num mundo tão moderno e tecnológico. Eu acho que estas coincidências, elas ajudam na confirmação da interpretação correta. Não que elas sejam a maneira pela qual a gente vai interpretar o texto, né? Ah, está acontecendo isso, estão fazendo isso, o Boko Haram, o Estado Islâmico, então... Não, é o contrário, a gente olha para a Bíblia e vê o cumprimento. Então, alguns dos textos que eu gostaria de citar para confirmar o fato da região ao norte de Israel ser muito importante e que nos faz também confirmar a ideia de que é possível que ele venha de lá e, consequentemente, ele vai sair do islamismo. 2 Samuel 7:1 fala sobre os inimigos em redor. Zacarias 12:2 diz os povos em redor. Joel 3:11 e 12 diz os gentios em redor. Segunda vez ele fala os gentios em redor. Daniel 9:16 ele diz... para todos os que estão em redor de nós, em 1 Samuel, depois lendo os contextos, eu estou deixando a referência, vocês vão ver que ele está falando sobre inimigos em redor de Israel, numa linguagem profética que parece se referir a um futuro cumprimento, né? Nós que estudamos escatologia estamos acostumados, familiarizados com a ideia da profecia de duplo cumprimento. E em 1 Samuel 14:47, ele fala sobre inimigos em redor. Aí ele fala que são os moabitas, os filhos de Amon, de Edom, Esaú. Em Números 24:17 e 18, ele fala a mesma coisa. Ele diz, eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto.
provavelmente falando do Cristo. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. E quando isso acontecer, veja a semelhança com o texto de Miqueias 5,5 que a gente leu. Ele diz, quando isso acontecer, fica implícito, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. Ele fala aqui sobre povos em redor o tempo inteiro. Não são as únicas passagens. Mas se você for olhar quem são os povos em redor, são os ditos palestinos. Que, na verdade, não existe um lugar chamado, nunca existiu um lugar chamado Palestina, nunca existiu um povo chamado palestinos. Isso é um termo artificialmente criado por Adriano, o imperador romano, por causa da revolta de Bar Kókhba, do ano 132 a 135. Ele queria exterminar a cultura judaica de Israel e ele colocou esse nome para ofender os judeus e para tentar exterminar a cultura. Então, ele chamou Jerusalém de Aeólia Capitolina e chamou a terra de Israel, como sempre foi chamada na Bíblia, de Síria Palestina. Então, na verdade, estes são os eternos inimigos de Israel retratados na Bíblia e nós temos duas linhagens, e eu gosto de brincar dizendo que tem o lado, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e tem a banda podre, ou seja, os descendentes de Abraão, Ismael e Edom. Embora Ismael não seja pai de Esaú ou de Edom, eles fizeram alianças porque Edom pegou filhas, mulheres na casa de Ismael, e eles fizeram aliança e viraram esse povo miscigenado, misto, né? Que inclusive seria uma tradução ao pé da letra da palavra árabe. Eles são miscigenados, mistos. Provavelmente, no meu ponto de vista, é disso que a Bíblia fala. Os mesmos inimigos eternos de Israel, né? Os parentes preteridos, que foram descendentes de Abraão, mas não da linhagem judaica, que estão ao redor do povo judeu, porque os descendentes de Ismael seriam como um jumento selvagem, habitariam fronteiriços aos seus irmãos, dando marradas e coices, da onde provavelmente surgirá o anticristo. E o Cristo que descende da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu acho que o conflito é esse, é ali no Oriente Médio, de um povo com outro povo, mas não é uma coisa tão distante como a gente pensa, mas há essa oposição e antagonismo. Bacana essa questão dos povos. Eu vou pedir para o pastor Williams comentar, mas antes, só uma observação, Natan. Tem muito estudioso que usa esse texto de Daniel, falando da questão das mulheres, não do jeito que mais... para dizer que ele é homossexual. É homoafetivo, exatamente. No entanto, quando você vai ler o texto, não dá margem para essa ideia. Porque o que ele diz é, ele não terá respeito. Algumas versões dizem deuses, com D minúsculo, mas a palavra lá é Elohim, que normalmente se interpreta o Deus Todo-Poderoso. Ele não terá respeito ao Elohim de seus pais, nem terá respeito ao desejo das mulheres. Ele não está falando que ele não terá desejo por mulheres, mas que ele não terá respeito ao Deus e ao desejo, ao que as mulheres querem. Boa. Você também não acredita nessa questão? Não, de forma alguma. Eu também acho que não dá margem, porque algumas versões falam que não terá respeito ao desejo, outras não terá respeito ao amor. E eu faço uma ponte hermenêutica desse texto diretamente com Mateus 24, quando Jesus fala de ai das grávidas naqueles dias, ai das que amamentarem. Então, qual é o maior desejo de uma mulher judia, do Oriente, enfim? É gerar filhos, é dar filhos, é amamentar. E ele não terá respeito quanto a isso no que concerne à perseguição. Né? Agora, é curioso também que o termo Elohim, que é traduzido por anjos, no Salmo 8, né, às vezes é colocado anjos, às vezes é colocado Deus. Esse termo é usado para Deus em Gênesis já 1 e 1, né? Bereshit, Bará, Elohim. Então, no princípio criou Deus. Esse termo, que ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Eu já vejo um fortalecimento também da minha tese de que será um judeu, porque o Deus de seus pais. Então, está falando de um homem comum que crê no Deus judeu, no Deus, em Deus como os judeus creem. Até nessa perspectiva, o Natan abriu essa possibilidade da questão dos povos, inclusive vindo do mesmo início, Isso. mas separados ali, distintos. Não tenho dificuldade em crer sobre a questão desses povos influenciados pelo anticristo. O que eu não concordo é que o anticristo saia desses povos, tá? Por exemplo, saia da questão ismaelitas, e que hoje predomina o islamismo
lá. Eu não corroboro desse pensamento, porque eu continuo firme dentro da ideia de que tem que ser judeu para ser recebido. Outra palavra lá, voltando aí, pastor, ao Daniel... Antes de você continuar, só para aproveitar esse raciocínio, tem que ser judeu para ser recebido pelo judeu. Sim. Mas como é que ele vai fazer aliança, então, por exemplo, com os islâmicos? Eles não iam receber também só alguém da própria religião? A Bíblia, quando fala, a Bíblia, quando apresenta o anticristo dentro da sua genialidade, dentro ela mostra a genialidade e o poder do anticristo da seguinte forma. O anticristo será um dos líderes mais impressionantes que o mundo já conheceu. Porque é uma pessoa específica para um propósito específico. Esquece toda a tentativa de acordo de paz que muitos tiveram, esquece tudo que os homens, no decorrer da história, tentaram e não conseguiram. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele irá demonstrar vários tipos de genialidade no poder humano. Daniel 7:20 mostra o poder intelectual que ele terá. Ainda em Daniel 7:20, o poder da oratória. Daniel 11:21, o poder político, o entendimento todo em questão política. Daniel 8:24, perito na guerra, adestrado, conhecedor da guerra. Daniel 8:25 fala do comércio, do conhecimento que ele terá do comércio. Apocalipse 13, 1 e 2 mostra a questão da administração dele em governar os povos, nações e todos. E depois, a questão religiosa, Paulo fala lá em Tessalonicenses 2 e 4 sobre o poder religioso que ele terá. Então, de fato, é curioso saber que este homem terá um poder, uma genialidade anormal. E detalhe, ele agirá segundo a eficácia de Satanás. Todas as fichas do diabo serão depositadas nele. Se ele, Zeca, vai governar com consenso mundial, isso não é dificuldade de entender que até a questão dos islâmicos ele vai governar também em consenso. Não tem dificuldade de entender dessa forma. Entende? Então, quando eu conheço todos esses textos que o pastor está falando, essa questão dos árabes, toda essa região e as profecias que o pastor cita, concordo também sobre a questão da animosidade desses povos em relação a Israel, mas esses povos serão utilizados pelo anticristo porque ele vai governar. Veja que o final do governo do anticristo será exatamente na batalha do Armagedon, quando ele vai convergir as nações e os exércitos do mundo contra Israel, para a destruição daqueles que não fizeram aliança com ele, que não têm pacto com ele. Então, ele vai convergir o exército do mundo para isso. E logo estará à disposição dele. Vai ser uma pessoa, Natan? Porque, partindo das características que o professor Williams levantou aqui, de repente a gente pode até pensar que não vai ser nenhum ser humano, assim, sei lá, um demônio, sei lá, porque tudo... Deixando claro que não foi o que eu falei, eu não penso assim. Quando ele falou assim, inteligentíssimo, eu já tirei até os homens já da lista. Só sobrou as mulheres. Que é isso? Bom, mas vai ser um homem mesmo, um ser humano, né? Acredito que sim. Dizendo. Eu acredito que sim, porque entre os termos que são usados para se referir a ele, um deles é o homem do pecado, o homem da iniquidade. Então, sim, é um homem. Eu costumo brincar dizendo que ele não vai ser o filho de Satanás com uma mistura de cruz credo. Ele não vai ser um minotauro, um híbrido, uma coisa desse tipo, como algumas pessoas hoje em dia estão especulando. É um homem. Não é um sistema, não é uma igreja, é um homem. Embora a Bíblia fale sobre outros aspectos relacionados a ele. Agora, eu gostaria de enfatizar o fato de ele não ser judeu, porque eu acho que isso é importante, inclusive usando a fala do Williams, porque o Williams disse que ele fará um acordo de paz. Eu suponho que seja com Israel esse acordo de paz, né? Mas se ele fosse judeu, não seria a entrada dele em Israel para assumir, vamos supor, a liderança do povo como o líder messiânico que vai resolver seus problemas, não seria necessariamente um acordo de paz. A ideia de acordo de paz sempre dá uma ideia de povos distintos, nações distintas, fechando uma aliança, um tratado bilateral. Então, acordo de paz ou aliança não faz muito sentido que seja um povo do próprio povo. Seria uma pessoa que subiu ao poder, mas é de lá, é uma pessoa da terra. Além disso, além do que eu já falei de Daniel 9, dizendo que é o povo do anticristo que vai atacar o povo judeu, mostrando que é um povo de fora, que o povo do anticristo é o povo que vem atacar,
nós temos uma espécie de repetição lá em Daniel capítulo 11, quando ele fala no versículo 41, que falando do anticristo ali, ele fala sobre várias questões, que ele, com o auxílio de um Deus estranho, fará guerra contra os poderosos, etc, etc. Aí no versículo 41 ele diz que ele entrará também na terra gloriosa e muitos que lá estiverem sucumbirão do seu poder. Aí ele diz que escaparão estes, Edom, Moabe, não sei quem. Ele fala que ele invadirá a terra gloriosa. Em outras palavras, ele não é de lá. Ele vai fazer guerra contra o povo judeu. Ele vai invadir o templo, ele vai quebrar, vai destruir, ele vai atacar a terra de Israel. Ele não é de lá, ele não é judeu, ele vem de fora. Há muitas passagens que falam sobre isso. Inclusive, aqui em Daniel 11, uma das formas de se referir a ele é o rei do norte. Ele não está falando do norte da terra de Israel, ele está falando de uma região ao norte, ou seja, além das fronteiras de Israel. Muito provavelmente vindo do mesmo lugar de onde os profetas falam. Porque lá em Ezequiel 38, quando ele vai falar sobre Gog, que embora muitos pensem que não é uma referência ao anticristo, ele diz assim, no capítulo 18 ele fala, porventura, isso é Deus dizendo, porventura tu não és aquele de quem eu falava por intermédio de todos os profetas que te farias vir contra o meu povo no fim dos dias? Ou seja, tem que ser um mesmo homem, o mesmo personagem do qual todos os profetas falaram antes. Quando você vai procurar profecias que relatem o último inimigo do povo judeu atacando a terra de Israel, você vê que todos fazem reverência a algum lugar ao norte de Israel, nunca para a Rússia, nunca para a Europa, nunca para nenhum outro canto, sempre ao norte. E se os outros profetas falaram deste homem, mesmo que sejam com outros termos, quer dizer que só pode ser o mesmo de sempre, e não uma espécie de inimigo especial que surgiria no final da história antes do surgimento do anticristo. Até porque a Bíblia diz, continuando a leitura lá no capítulo 19, que quando Gog finalmente for morto, jamais se blasfemará o nome do Senhor na face da terra. Ora, se Gog é uma espécie de precursor do anticristo e não é o próprio anticristo vindo das regiões ao norte de Israel, como é que Gog viria antes do próprio anticristo se ele vai ser o maior blasfemador de todos os tempos? Porque Deus disse, depois que Gog morrer, jamais se blasfemará o nome do Senhor sobre a terra. Então eu penso que ele tem que ser pagão, ele tem que ser gentil. Eu acho que as profecias que falam sobre ele são mais... Todas apontam para isso, eu acho que todas elas, inclusive aquilo que eu falei sobre a genealogia de Ismael e tudo mais, eu acho que demonstra isso. Gênesis 17, 20, ele fala que Ismael gerará 12 príncipes. Depois, em Gênesis 16, do 10 ao 12, ele fala que entre os homens, os descendentes de Ismael será como um burro selvagem, que sua mão será contra todos e ficará fronteiriça aos seus irmãos, falando talvez aí do povo judeu. Em Gênesis 28, 9, ele fala de Esaú e Ismael fazendo uma aliança. Quando a Bíblia fala, ele não terá respeito ao Elohim de seus pais, né? Como o Williams mencionou no começo, eu acho que é uma referência à terminologia bíblica, né? Os antepassados. Os deuses dos nossos pais. Não é o meu pai e a minha mãe, não é a vovó, o vovô, não é o papai, mas são os antepassados. Então, eu acho que se encaixa dentro dessa interpretação que eu defendo. Já nasceu? Tem como a gente determinar isso? Em 1900... Estou brincando. Só Deus sabe, né? Eu concordo, posso... Já nasceu? Não. Ah, tá. Eu posso... eu achei que a gente ia ter uma bomba dentro dessa mesma pergunta que foi feita ao professor Natan, a questão de ser homem, eu, claro, concordo que será um homem. Não corroboro muito da questão do sinal da besta e do número 666 em relação a muitas coisas que se dizem hoje, mas se o número é de um homem, é um homem, inclusive o número 6. E outra coisa que é curiosa, que eu acabei me esquecendo, certamente o professor Natan também sabe disso, anticristo, o único que chamou ele de anticristo foi João. Jesus nunca chamou de anticristo, Paulo nunca chamou de anticristo, tem outros adjetivos falados sobre ele, e o João foi o único que falou do espírito, que já de muitos anticristos, quer dizer, tudo o que vem preparando o caminho dele, e diga-se de passagem, aí, não vou entrar no viés, mas o mundo está clamando por ele. Quando o professor disse a questão da paz que ele fará, eu não me restrinjo a Israel, que ali é um lugar mesmo de guerra, ali é um lugar de discórdia, de animosidade, mas eu não me refiro. O mundo está sem paz. Esse homem não vai governar para Israel, ele vai governar também a partir da questão da aliança com Israel, mas é para o mundo.
é o mundo inteiro. Então, esse homem que vai governar o mundo, me diga um país nesse mundo que está satisfeito com seu líder político. Não. Me diga uma religião que é unanimidade. Não tem. Então, o mundo está preparado, aí está buscando, está querendo, está clamando por ele, por esse homem. Nós vamos caminhando para o final aqui do bloco. O tempo passa muito rápido. Eu fico impressionado. Eu quero colocar aqui alguns comentários que nós separamos, para os convidados também tecerem algumas observações. Vou começar com um comentário do Gezer Dominicali. Espero que essa seja a pronúncia, tá, meu irmão? E ele fala o seguinte, respondendo à nossa enquete, né, de onde virá, se a Bíblia indica. Ele fala o seguinte, virá do Império Romano revivido, creio que será um gentil dos mares das nações. Em cima dessa pergunta, vou colocar duas questões, Natan. Nero, não dá para colocar Nero aí nessa figura? Bom, se a gente for partir do pressuposto dos anticristos no plural, porque a Bíblia fala sobre anticristos, claro que ele é um destes, né? Mas o anticristo com artigo definido, eu acredito que não. Até porque a tribulação causada por Nero foi local, tá? E uma coisa curiosa é que às vezes o povo tenta dizer que era Nero, mas eles não percebem que Nero, ele perseguiu ali a região da Judéia, maltratou ali, mas as cartas de Apocalipse foram dirigidas a igrejas da Ásia Menor que estão a 1.300 quilômetros de distância. Então não tem ligação necessariamente com o que aconteceu em Jerusalém na tribulação promovida por Nero. Sim. E o fato de ele ser gentil? O fato de ser gentil. Por que é que algumas pessoas concordam que será um gentil? Tem algumas questões, alguns indícios para isso dentro do governo dele. Por exemplo, ele irá liderar a União Europeia, nações dos gentios. Por exemplo, uma interpretação de Daniel 7, do 8 ao 24. Ele vai liderar pessoas que destruíram o templo. Muitos colocam a questão de Roma por conta até de uma profecia. Tem... rapidamente aqui, 10 chaves para a identidade dele, eu fiz questão de anotar. Então, ele vai subir ao poder nos últimos dias, ele vai governar o mundo inteiro, a sua sede, porque talvez o irmão disse que será um romano, por conta de Apocalipse capítulo de número 17, fala da questão da cidade dos 7 montes, né? O texto fala da questão da cidade dos 7 montes, e Roma está sobre os 7 montes, mas me parece... Eu até, se eu não estou enganado, Istambul, a Turquia, também está sobre montes, sobre 7 montes. Então, essa questão que vem do islamismo, que reina de lá ou que reina daqui, eu não tenho dificuldade de entender, porque pode ser de lá ou daqui. A minha questão é a nacionalidade, porque eu continuo dizendo, precisa ser um judeu, mas de onde ele vai governar pode ser de Istambul, pode ser de Roma também, só não acredito que será um cidadão romano. Ele será inteligente, persuasivo, como eu disse, vai governar por consenso internacional, vai governar pelo engano, vai controlar a economia global, vai fazer um acordo de paz com Israel, vai quebrar esse acordo e vai afirmar sendo Deus. Então, tem alguns detalhes que falam desse homem que levam algumas pessoas, inclusive, a falar que ele vem de Roma, que será da Europa e todas essas questões. Eu não chego a defender isso literalmente, porque tem alguns pontos de erro nessas interpretações. Tá. Eu vou encerrar esse bloco e deixa eu só colocar mais um comentário aqui, mas daí não vai dar tempo da gente aprofundar, mas daqui a pouquinho a gente retorna e aí meus convidados vão ter a oportunidade no bloco seguinte de fazer considerações finais sobre o assunto e oferecer para você uma aplicação do tema, o que isso precisa mudar aí na sua caminhada cristã também, tá bom? Rayan Rodrigues. Não explicitamente, mas pelas profecias de Daniel 2 e Daniel 7, entendo que seja da Europa e talvez aí a gente tenha o pensamento mais comum também, tá bom? Ian, obrigado, viu, pela participação. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11-3115-0819 é o telefone da Grade. Quer se aprofundar no estudo da teologia, quer se preparar para o trabalho do reino, gosta de estudar as Escrituras Sagradas, procura pela Grade. Anota o telefone, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas e eu espero que você consiga se encaixar em algum formato, modelo e se tornar um aluno da Grade também, ela que tem oferecido capacitação para todos aqueles que procuram. Gosta de navegar na internet? Vai lá no site da HIT. E lá
lá muita informação da emissora, da programação, dos programas, tá tudo lá para você. Nas redes sociais a mesma coisa, a gente está em todas. Procura lá que você vai localizar. De maneira muito especial, o nosso canal oficial lá no YouTube. Perdeu um Vejam Só, quer rever, quer compartilhar, quer saber um pouquinho mais sobre o Vejam Só, você tem acesso, está tudo lá para você, tá bom? Inclusive divulgar o nosso material também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, na nossa programação, e já vamos retomar aqui o nosso debate sobre a figura do anticristo, de qual região, qual nacionalidade, de onde virá o anticristo e o que a Bíblia nos indica nessa questão. Recebendo no nosso estúdio o professor Nathan Rufino e também o professor Williams Cruz, ambos dando as suas observações e interpretações do texto bíblico sobre essa questão, tá? Já vou devolver a palavra a ambos e eles vão ter tempo para fazer considerações finais e oferecer uma aplicação para você que nos acompanha. Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste e participa do Vejam Só, mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente aqui da produção para você que nos acompanha. Como é que você faz para participar? Você pode entrar no nosso perfil do Instagram agora, faz uma selfie assistindo o programa e encaminha lá por mensagem, por direct, tá bom? @programa Vejam Só é o nosso perfil oficial. Mande na mensagem o seu nome completo, a cidade e o estado, além, obviamente, da foto, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, prefere o Facebook, vai lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, faça o mesmo procedimento. Tira uma foto, acompanhando o Vejam Só e encaminha com o seu nome, cidade e o estado, para a gente poder mostrar aqui no programa, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer. Fique ligado nesta mensagem, porque é por ela que a produção vai entrar em contato com você depois para acertar os detalhes e enviar o presente que a gente vai mostrar na sequência. Primeiro, vamos mostrar as fotos e a primeira delas vem lá de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Olha os mineiros bombando aí no programa. Daniel César é o nosso telespectador, está aí acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, Daniel, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe, meu irmão, sua vida, sua casa também. Forte abraço. De Minas Gerais, nós vamos para a Bahia, outro estado que participa demais aqui do Vejam Só. Dias Dávila é o município ali da Bahia. Kelly Silva dos Santos é a nossa telespectadora que acompanha o Vejam Só. Kelly, obrigado também, minha irmã, pelo carinho. A última foto de hoje vem lá de Criciúma, Santa Catarina, e quem aparece aí é o Luciano Bragato. Tá aí o Luciano também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Luciano, pelo carinho, pela audiência também, por mandar a sua foto, participar aqui do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente super especial aqui do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Meus irmãos, vou devolver a palavra para vocês e aí nós vamos dividir da seguinte forma: considerações finais e uma aplicação, tá bom? Já vamos dar o tempo e aí vocês já emendam nesta fala final. Como eu comecei o primeiro bloco com o Nathan, Williams, vou começar com o irmão neste último bloco, tá bom? Então, 4 minutinhos para o irmão, tá certo? Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer. Muito obrigado, que prazer estar aqui, conhecer o professor Nathan e participar desse debate. Espero que tenha ajudado muitos nossos amados irmãos que nos assistem. Paulo, em Romanos 9:6, ele diz: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita." Paulo identifica a questão de Israel, de pessoas que nasceram em Israel, mas não creem como deveria crer, e pessoas que nasceram em Israel e creem. Ele separa entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Quando eu falo da questão do judeu, não precisa necessariamente ele ser um devoto a Deus, ser uma pessoa que ele crê em Deus, porque é
né? É anticristo. Então, a questão de Israel, eu fortaleço essa ideia. Quanto à aplicação para os nossos amados irmãos, fica fácil quando a gente entende, dentro da fé pré-tribulacionista, futurista, pré-milenista, que o anticristo vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. É importante nós sabermos que não estaremos aqui. Então, a nossa preocupação hoje deve ser nos preparar para o arrebatamento, como diz lá em Apocalipse 19, 7, a noiva a si mesmo se ataviou, se preparou. Então, que a igreja se prepare, que o nosso amado irmão se prepare para o arrebatamento da igreja. É importante saber para fazer a leitura do que já está acontecendo no mundo e preparando esse ambiente para o anticristo. Portanto, a palavra aqui para a aplicação é: se prepare, porque Jesus está voltando. Se estivermos corretos dentro do nosso posicionamento, como eu creio, Jesus volta, busca a igreja e assim o anticristo se manifesta, implanta o seu governo, vindo de onde quer que seja e da nacionalidade que seja. Tá? Agora, se não estiver certo, se alguém que crê que vai passar pela grande tribulação, não deixa de receber instrução aqui para se preparar quando isso também acontecer. Muito obrigado. Imagina, professor Williams, a gente que agradece o carinho do irmão. Muito obrigado sempre aqui pela consideração. Pode falar, pode falar. Desculpa, eu só queria dizer que, assim, agradeço pelo fato de, pela primeira vez, eu estar aqui para falar de escatologia. Geralmente eu venho para falar de vários assuntos da fé cristã e hoje eu estou aqui para falar de escatologia. E procurei me colocar dentro exatamente do assunto que é o anticristo. Obrigado, pastor Williams, pelo carinho, meu irmão. Foi muito bacana recebê-lo aqui no Vejam Só. Os contatos do pastor Williams à sua disposição no nosso perfil lá do Instagram também, tá bom? Professor Natan, a palavra está com o irmão. 4 minutinhos também. Tá. Bom, embora o assunto aqui seja sobre o anticristo, e eu trato sobre isso nesse meu livro, que você pode encontrar lá no meu site, natanrufino.com.br, eu tenho muitos vídeos também no meu canal do YouTube ensinando sobre o assunto. Eu quero ler um trecho aqui do meu livro sobre o arrebatamento, porque afinal de contas eu vou tratar da tribulação e acaba entrando na questão do anticristo. Eu penso que o anticristo, ele é um homem pagão, gentil, não judeu, que vai ser levantado como uma espécie de vara da ira de Deus para punir o povo de Israel, entre outras coisas que ele fará. Mas a gente sabe que Israel está no protagonismo da coisa, pelas citações dos profetas do Antigo Testamento e pelo que Jesus diz, a invasão do lugar santo e etc. Esse é um padrão divino. Quando o povo de Israel estava em rebeldia, desobediente, em pecado, ele levantava um líder pagão, como o imperador da Síria, Senaqueribe, depois Nabucodonosor, do Império Babilônico, e nós temos textos que falam isso, mostrando que Deus está praticamente prevendo que isso se repetirá. Isaías capítulo 10, do versículo 5 a 8, depois versículo 12, e Jeremias 50, versículos 17 e 18. Eu não vou ler para não perder aqui meu tempo, mas depois você dá uma olhadinha em casa. Eu cito a versão O Livro, que é uma versão que traz o português na forma interpretativa, eu acho que deixa um pouco mais claro na passagem de Isaías. E depois, em Jeremias 50, lá em Isaías ele menciona o rei da Síria. Veja, a gente citou Miqueias, agora Isaías, estão falando do mesmo lugar, da mesma região, e em Jeremias 50 ele diz: cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, primeiro devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua vara e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Ou seja, ele levanta aquele líder pagão gentil, que não é judeu, pune o povo de Israel pela sua obstinação e rebeldia, que no caso aqui é a rejeição a Jesus, que é o maior profeta de todos, que foi rejeitado e continuam se mantendo rebeldes. E aí ele pune o seu povo e depois pune aquele por meio do qual ele estava punindo o seu povo. Outra coisa importante sobre a questão de ele não ser judeu, porque os textos que falam sobre a carreira política e militar do anticristo apontam para ele como um guerreiro desde o começo. E se ele não vai fazer guerra contra o seu próprio povo judeu, ficaria meio sem sentido as coisas que a Bíblia demonstra. Como, por exemplo, em Daniel 9:26, que diz que guerras estão determinadas. Daniel 2:41, quando fala lá sobre as características daquele último império da estátua, diz que é um reino dividido, ou seja, guerras internas, não necessariamente uma guerra civil judaica, mas ele fala sobre uma guerra entre si, no seu reino, e eles juntos atacando o inimigo em comum.
Ele fala sobre, lá em Ezequiel 38, 21, como eu creio que fala também sobre o anticristo, diz que a espada de cada um se voltará contra o seu próximo no momento do ataque à terra de Israel. E a mesma coisa se repete na visão de Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 13, quando ele fala sobre as nações reunidas para atacar Jerusalém. Aí ele diz, grande confusão entre eles haverá, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, exatamente como a figura de Ezequiel. Ou seja, é um reino dividido, que não se unem para lutar contra um inimigo em comum, mas eles estão em guerras constantes. Não somente guerras internas, como guerras contra um inimigo comum, que, no meu ponto de vista, no topo da cadeia alimentar, né, no começo da lista, está o povo judeu. E, para concluir, em João capítulo 5, versículo 43, ele diz assim, Jesus diz, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Muito comumente as pessoas usam esse versículo para dizer que ele é judeu, ou será judeu. Porque ele diz, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes, mas se outro vier em seu próprio nome. Então as pessoas pensam que ele está dizendo que os judeus vão receber o anticristo. Então, para que ele seja recebido, tem que ser judeu, porque os judeus não receberiam o que não fosse judeu. Só que ele não está dizendo, ele não está profetizando sobre o anticristo. Parece muito mais um adágio popular. Ele está falando apenas que ele veio em nome do seu Pai, mas se o anticristo vai vir. Ele não está falando sobre o anticristo porque ele não diria se outro vier. Ele vai vir. Ele está falando que qualquer outro, se outro se levantar na comunidade judaica e disser que é o Messias, eles aceitam. Como sempre aconteceu na história do Bar Kokhba, como hoje em dia em Israel está acontecendo no movimento lubavitiano, sempre tem um Messias que eles levantam. Boa. Desculpa novamente, pastor, mas só para a gente, infelizmente, o nosso tempo aqui passa muito rápido. Os contatos do professor Natan à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E lá tem muito material, dá para você se aprofundar demais nessa temática. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete. A Bíblia indica de qual região virá o anticristo. 43% dos nossos internautas responderam que sim, indica. 57% responderam que não indica. Recebemos muitos comentários lá, mas obviamente a gente não conseguiu colocar todos no ar aqui, tá bom? Quero agradecer demais a sua participação, não só na enquete, mas também no programa de hoje. Muito bacana contar com essa interação. Um forte abraço. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!